Salve, salve, muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Milson, me reinventei como Milsons, psicólogo, psicanalista, acompanhante terapêutico, supervisor. E pretendo aqui, como sempre, transmitir uma mensagem, um conhecimento, me aproximar da sua experiência do outro lado da tela. E gravei um primeiro vídeo, que eu pretendo gravar outros, sobre a questão do pai. Esse primeiro vídeo eu dei um panorama do abandono paterno, não é? E aqui nesse vídeo, segundo vídeo dessa série, pretendo falar um pouco do que acontece com o sujeito que é abandonado pelo pai, não é? Do que acontece com esse psiquismo, do que acontece com as emoções, como que se dá o desenvolvimento e os bloqueios, barreiras e por vezes traumas de um filho que é órfão do pai, não é? Entendam bem aqui que eu estou falando pai, me referindo ao homem, não é? Dentro dessa perspectiva, né, que eu estou abordando esse assunto. Mas para a psicanálise, e atualizando os saberes da psicanálise, existe a ideia da função paterna, não é? Então não necessariamente essas coisas estão ligadas na figura do gênero, na figura do homem, tá bom? Então dentro dessa perspectiva que eu pretendo aqui abordar. Bem, senhores, se a gente pega um referencial winnicottiano, que é um referencial diferente do referencial freudiano, embora não seja excludente, a ênfase no começo do desenvolvimento, não é? A ênfase na formação da mente, não é? Na formação do ego, né? Na estruturação desse sujeito, essa ênfase se dá prioritariamente na relação mãe-bebê, né? Em quem oferece esses primeiros cuidados para o bebê. E na perspectiva do Winnicott, a função do pai diante desse bebê é sustentar a experiência da mãe. É permitir que essa mãe tenha condições financeiras, condições emocionais, para viver essa profunda imersão naquele bebezinho que ali nasceu, não é? Naquele projeto de ser humano, não é? O pai aí, portanto, ele daria condições, ele protegeria sua mulher e ele daria condições para que esse processo tão difícil, tão delicado pudesse se concretizar, não é? Primeiro passinho do desenvolvimento humano. Do ponto de vista do bebê e da mãe, não é? Ali não há ainda um sujeito, né? Ali há uma experiência para se tornar sujeito, não é? E vai depender dessa conexão íntima, desse banho simbólico, né? Dessa intimidade mãe-bebê, para que esse sujeito possa ter uma saída, digamos assim, mais saudável, ou uma saída não saudável ou psicopatológica, né? Em outros referenciais, e aqui é um vídeo didático, eu não vou ficar aqui sendo muito detalhista com a psicanálise, né? Porque é um porre isso, né? Aqui a ideia é alcançar o público, é falar com vocês, é falar a língua da quebrada do outro lado da ponte e tal. O Winnicott, portanto, ele agrega a psicanálise porque o Winnicott é um autor da intersubjetividade, correto? O desenvolvimento humano não está nem dentro nem fora. Ele está nessas forças que atingem o bebê e o ambiente. Então o Winnicott vai prestar muita atenção no ambiente, na estrutura, né, em como se dão as relações. Já numa perspectiva freudiana raiz, e também podemos dizer junguiana, há um estudo do que acontece dentro daquele bebê, do que acontece no psiquismo desse sujeito. Como você hoje que está aí me vendo se tornou você.
como que os seus valores, a sua forma de pensar o mundo e a vida foi se estabelecendo, né? Dentro de uma análise que visa escutar as forças do inconsciente, que são a base, as estruturas de tudo que você faz e vivencia, dentro de um trabalho muito refinado com o inconsciente, você vai certamente voltar e escutar a criança que todos carregamos, não é? As marcas da infância, as marcas constitutivas, não é? Muito bem, como se insere nesse contexto o abandono do pai? Como se insere nesse contexto a morte de um pai quando você era muito pequeno? Como se insere nesse contexto aquele pai que fala que vai buscar o filho e não vai, ou aquele pai violento, ou aquele pai que vive enchendo a cara, né? Quer dizer, dentro da sua história específica, como que a figura do pai foi apresentada? Essa é uma pergunta que vale milhões de dólares, né? Dizendo isso para falar da importância dessa pergunta, né? Então, se você aí que me ouve é um rapaz, é um homem, né? Fatalmente, a maneira como a sua história foi enveredada com a figura de seu pai, não é? Isso envolve a narrativa e as vivências reais e também um processo simbólico, né? Pare e pense, como que o teu pai foi apresentado para você? O que diziam do seu pai, né? Que tipo de saídas e de movimentos você tinha com ele, né? Esse outro, esse homem, né? Representa a primeira experiência, ou deveria representar a primeira experiência do bebê, da criança pequenininha em direção ao mundo, né? Então, essa perspectiva triangular, mamãe, bebê e um outro, né? Então é muito importante que você refine a tua percepção sobre a figura de seu pai. Ah, mas meu pai foi maravilhoso, minha mãe foi maravilhosa, eu tive uma infância linda, né? Essa é uma fala, senhores, geralmente defensiva, é uma fala idealizada, né? É muito comum nós cobrirmos papai e mamãe com ouro, diamantes, né? Isso são defesas, geralmente, nem sempre, que numa escuta e num trabalho com o inconsciente vão sendo desmontadas, né? Essa fala, papai era incrível e mamãe era incrível, você vai encontrar, por exemplo, em filhos que foram abusados por esses pais. Tá? Compreende? Nós vamos dando os arranjos para crescer. E boa parte de alguns arranjos é criar histórias que não aconteceram, né? A tal das memórias inventadas, encobridoras, né? Bom, numa perspectiva da psicologia junguiana, não é? Cabe a função do pai, né? A esse arquétipo, a essa estrutura paterna, ajudar esse sujeito dentro do psiquismo, não é? A discriminar, a separar as coisas, a manter uma ordem, uma disciplina, a organizar um projeto de vida, né? Aprender a lidar com os limites, né? A gente poderia pensar com uma castração, né? Quer dizer, cabe à figura do pai, esse arquétipo, essa estrutura do psiquismo. Compreende? Então, senhores, se você não teve um pai bom, se você teve um pai que falhou além do que é suportável, se você teve um pai que morreu, se você tem essa marca de um pai doente, né, alcoólatra, violento, isso pode se organizar inconscientemente dentro de você e interferir na sua vida adulta. Compreende? Acontece geralmente uma sequência de abandonos, não é? Há um padrão trágico em algumas histórias que o pai biológico, ou o pai que adota, enfim, o pai, a figura do pai, é ruim,
E os outros homens que vão entrando na vida dessa criança também são ruins, né? Então é trágico, é isso que eu tenho para dizer, né? É trágico quando uma criança não encontra um homem bom, né? Ou se fosse um casal homoafetivo, alguém fazendo essa função paterna, né? É meio delicado isso que eu vou dizer, bem delicado, mas estamos aqui para dizer o que a gente sente, entende, observa e também aberto a críticas, né? É muito comum a psicose se dar num funcionamento maternal, não é? Uma simbiose mãe-filho, né? A clínica infantil, a clínica dos adolescentes, muitas vezes claramente traz a seguinte pergunta: cadê o pai nesse menino, né? Cadê uma força que tire essa mulher desse lugar tão necessário na vida do filho, né? Você vê marmanjo aí de 40, 50 anos que não desgrudou da mãe, que psicotizou inclusive alguns, né? E a pergunta é essa: onde está o pai, né? Essa pergunta central na constituição psíquica saudável, né? Bem, de repente você que está aí me ouvindo tem uma marca ruim, teve uma infância ruim, tem um pai bosta, um pai merda, mas sofre com isso, né? Isso é determinante, quer dizer, não dá para mudar essa história trágica que você carrega, aconteceu lá, já era. Não acredito nisso, né? Não é a minha experiência não aponta isso. Por exemplo, isso diz que você vai ter muito mais trabalho para alcançar a sua saúde psíquica. Homens, é fundamental você ter conexões com homens mais velhos. Seja, ou representantes desses homens mais velhos, né? Seja através da religião, da literatura, da arte, né? Eu brinco que eu fui adotando um monte de pais para tentar cuidar do meu buraco com o pai, né? Mas o meu pai, Milson, negão, doente, e que teve a vida dele saudável, as várias características do meu pai pessoal, também estão aqui, estão próximas. Tenho muito orgulho de ter sido filho do Milson, que é uma parte do Milsons, né? E você? Você organizou essa sua história com o pai? Você olhou para isso a fundo? Você parou para pensar qual é a tua relação com os homens, com o cuidado do masculino e com a força do masculino, não é? Porque hoje há um discurso que eu considero um pouco ingênuo, né? De achar que essas figuras de pai, mãe, são figuras só culturalmente criadas, né? A coisa é muito mais embaixo, né? O buraco é muito mais embaixo, né? Então, esse sofrimento, por exemplo, da ausência do pai, que a gente chamaria na psicologia junguiana de um complexo paterno negativo, pode estar na raiz, por exemplo, de um garoto depressivo, de um garoto sem energia, de um garoto que, no fundo, na psique, ele está psicotizado numa relação maternal com o inconsciente, né? Não tem força para estar no mundo, né? Um complexo paterno negativo numa mulher pode levar essa mulher a uma desorganização com as próprias emoções, com a própria vida, né? Ela pode viver uma experiência vulnerável, não é? Que inclusive pode ser compensada, né? Digamos assim. Ela pode se tornar uma mulher muito empoderada e forte para esconder um complexo paterno negativo que vai ferrar com a vida dela em outras circunstâncias, né? Estou dando exemplos muito genéricos, né? O trabalho psicanalítico é muito individual, é muito um a um, né? Mas eu quero marcar aqui essa questão, né? É muito sofrível carregar nas costas um pai idiota, um pai abusador, um pai agressivo, um pai que não se responsabiliza, né? E eu já acompanhei casos, senhores, que o melhor a fazer
para a mamãe é entrar na justiça e impedir o pai de ver o filho e pronto, e acabou, né? Porque às vezes situações de abuso, de responsabilidade dos homens, dos pais, quando se separam, é uma coisa deplorável. Tá certo? Segundo vídeo dessa série sobre pai, tentei falar aqui um pouco sobre o sofrimento do abandonado, né? Espero que tenha chegado aí alguma informação relevante. Se você tiver dúvidas, críticas, informações, quiser contribuir, pedir algo específico dentro desse tema, pretendo fazer mais um outro vídeo sobre o abandono do pai, o abandono paterno, né? Deixe o seu like, se inscreva no canal. Tamo junto e misturado, até um próximo vídeo. Valeu!